Alô pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Carlos, eu sou o Carlos aqui da Taniguchi Relógios e já relutei muito para contar um pouco da minha história, mas eu vou contar agora, vamos entrar em um pouco mais de detalhes, quero contar um pouquinho mais da minha história, toda a minha trajetória e o início da oficial da Taniguchi Relógios. A gente vai conversar um pouquinho, quero contar um pouquinho toda a história de como aconteceu toda essa transformação dessa pequena lojinha de interior para uma loja renomada em âmbito nacional. Tá? Hoje a gente é reconhecido em todo o território nacional como um dos maiores representantes do Oriente Seco do Brasil. Então, como é que eu vou começar contando um pouquinho da minha história aqui? Vamos começar um pouquinho contando um pouquinho da relojoaria Ômega, ou agora Taniguchi Relógios, né? Vamos começar assim com a trajetória do meu pai começa em 1900, na década de 60, começa da década de 60, quando ele resolve então investir no ramo da relojoaria, certo? E como é que eu vou dizer, mistérios do destino, né? Vamos dizer assim, é, ele teve uma. Infelizmente, foi surpreendido com um assalto, né? Foi surpreendido com um assalto, não foi um furto, como se diz, né? Eles entraram na loja vizinha, abriram um buraco durante o final de semana, entraram na loja, acabaram levando todos os produtos que estavam na loja expostos. E meu pai ficou somente com prejuízo, isso no começo da década de 60. E não havendo maneiras, então, de trabalhar e pagar as dívidas assim sucessivamente, então ele resolve tentar buscar um local mais longínquo possível, para que ele pudesse, então, recomeçar a vida de onde ninguém conhecesse ele, né? Naquela época ele morava em Londrina, de Londrina a Guaíra são apenas 400 quilômetros, mas para chegar até a Guaíra se levava quase 2 dias. Então, era um local onde havia bastante concentração de pessoas, uma circulação muito grande, graças às nossas 7 quedas aqui, e ao mesmo tempo ficava meio longínquo para que as pessoas não soubessem onde ele estava, né? Porque ficou muitas dívidas para trás e ele não conseguia trabalhar para pagar as dívidas, então ele precisava começar de novo. Em 63 ele vem então para Guaíra, começa então com uma pequena banquinha, não, uma escrivania, né? Onde ele pediu autorização para o seu finado Nemésio, que era um barbeiro conhecido aqui na cidade, e ele pede para o pai, né, pai do Nemésio, né, e ele concede um espaço ali então para que ele pudesse então colocar uma banquinha ali para consertar relógios. Isso aí no fundo, do ladinho ali, no mesmo salão do barbeiro, ele já fazia os consertos de relógio. E assim começa a trajetória da família Taniguchi, da Ômega Relojaria e da Taniguchi Relógios nesse pequeno estabelecimento de barbearia. E com o tempo, ele começa então a render dinheiro e tudo mais, e ele começa então a pagar os seus débitos, né? Que ele tinha ficado quando ele saiu de Londrina, né? Então ele vai e volta lá e começa a pagar esses credores. E os credores falaram assim, mas puxa vida, como é que esse japonês é honesto, né? Porque ele fugiu daqui, mas é assim mesmo ele volta e traz dinheiro pra gente. E um dos credores então pede para que um dos vendedores viesse a Guaíra, uma viagem de quase 2 dias para chegar aqui em Guaíra. E ele chega aqui em Guaíra e vai tentar descobrir onde é que meu pai estava. Descobriu onde é que meu pai estava, foi conversar com ele. E segundo o que o vendedor relatou para ele, falou assim que o patrão tinha falado para ele vir ver e ver como é que está a sua situação aqui em Guaíra, né? E ele autorizou que eu deixasse alguns produtos. Ele deixou alguns produtos ali na época para poder fazer. Daí você vai vendendo aí, vai rodando, você vai pagando a gente e tudo mais. E ficou por isso. E o vendedor volta a Londrina, então, relatando tudo o que estava acontecendo aqui em Guaíra. E com isso, meu pai então consegue um canal de distribuição não só de relógios, mas de outros tipos de peças também, porque esse fornecedor ele tinha esse tipo de produto para fornecer para ele. E ele começa então a trabalhar justamente isso. Ele ia vendendo, pagando o credor e ao mesmo tempo aumentando a sua lojinha aqui. E em 68, então ele então consegue então abrir então a empresa Satir Taniguchi ou Ômega Relojoaria aqui em Guaíra. E é lógico que de 68
Nós passamos aí, de 68 até agora, nós passamos por 3 endereços dentro da cidade, né? Em 68 a gente estava aqui na Avenida Mate Laranjeira também, porém, onde hoje se encontra a Lojas Americanas, né? Depois disso a gente passou dali e veio para cá, onde está hoje a farmácia Santa Cruz, aqui na esquina. E depois, em 1988, a gente chega então aqui nesse prédio que a gente está até hoje. É uma trajetória de mais de 55 anos de vida, né? Contando o tempo que ele ficou informal, são 60 anos de Guaíra. E com isso a família cresceu, formando 6 irmãos aqui dentro dessa loja. Então essa loja aqui, ela foi responsável por dar educação, estudo, alimento, vestuário para uma família de 8 pessoas, né? Porque era eu, mais 5 irmãos, meu pai e minha mãe, éramos em 8, fora os primos, os tios que acabavam vindo para ficar uma temporada por aqui. Mas não vou me ater tanto a isso aí, já explicado. Então, nós começamos então em 1968, eu praticamente nasci aqui dentro dessa relojoaria, né? Só que eu não me via tocando isso aqui. Eu não me via como empresário dentro de uma relojoaria. Não me via mesmo. Tanto é que tentei vários outros ambientes, né? E como nós somos, como eu já disse, muitos irmãos, sempre deleguei esse poder de trabalhar na relojaria para os outros irmãos, né? Trabalhei muito pouco tempo aqui, mas eu cresci aqui dentro, via meu pai vendendo relógio, via meu pai vendendo joias, comprando. Então eu aprendi muito do ramo olhando meu pai, né? E então, 1900, meu sonho quando jovem era viajar o mundo, era conhecer o Japão. Esse era meu sonho quando eu tinha 14, 15 anos, eu já tinha um sonho, eu vou para o Japão, eu vou conhecer o Japão. E em 2000, em 1988, eu comecei a estudar então a possibilidade de eu conseguir uma bolsa de estudos no Japão. Falei, por que não? Vou tentar estudar no Japão. Fui repreendido pela minha mãe na época. Ela falou assim: não, você só sai de casa quando você me entregar o diploma da faculdade. Na hora que você tiver a faculdade, aí você pode ir. Seus irmãos todos estão se formando com faculdade. Se você não se formar com faculdade, você não vai sair daqui de casa. Então, pensei em algum curso como economia, como alguma coisa assim. Não queria fazer administração, então eu optei ou economia ou contabilidade e tal. Como eu já tinha um técnico de contabilidade, falei assim, bom, se é para mim conseguir logo o diploma, vamos fazer contabilidade mesmo. E fiz contabilidade, fiz ciências contábeis. E com 4 anos entreguei o diploma para minha mãe, falei assim, ó, tá aqui um canudo, agora eu tô indo embora. Vou viajar o mundo. E saí de Guaíra em 1992, né? Então, saí de Guaíra, fui conhecer o Japão, trabalhei por 18 anos no Japão, de 92 até 2009 trabalhei no Japão. Voltei somente para o meu casamento, né? Em 96, quando eu casei, e logo retornando para o Japão novamente, ficando mais 12, 13 anos lá no Japão. E conheci muita gente, aprendi muito com o Japão. O Japão é uma ótima escola quando você quer aprender, quando você quer correr atrás, você acaba aprendendo. E ao mesmo tempo que você aprende muita coisa diferente, também você acaba perdendo um pouquinho da mania do Brasil, né? O brasileiro é uma cultura única, não existe nada igual como o Brasil. Voltando para o Brasil em 2009, já havia conversado com meu pai em 2005, 2006, e onde ele havia a proposta de encerrar as atividades dele aqui da relojoaria. Ele falou assim, olha, já que ninguém quer tocar a relojoaria, então nós vamos fechar a relojoaria e vamos encerrar as atividades dela, né? Quando eu vou regressar então para o Brasil, então eu fui conversar com ele justamente a respeito do fechamento da relojoaria, se havia esse interesse mesmo, se eu poderia então comprá-la e continuar tocando, talvez alguma coisa nesse sentido, isso em 2008, 2009, só que eu não vislumbrava todo o universo que tinha hoje no mundo da relojoaria nesse século novo, né? Eu conhecia muito lá da década de 70, 80, um pouquinho da começo da década de 90, mas nada constando nesse novo século. Tá? Mas nesse período aí já minha irmã já tinha tomado a frente da relojoaria, então preferi deixá-la tocando e então fui tocar minha vida, né, em outros segmentos. E recebi uma proposta, como eu tinha um diploma de ciências contábeis, recebi uma proposta para trabalhar numa empresa, fui trabalhar nessa empresa, fiquei 8 anos nessa empresa. Agradeço demais, aprendi muito, não aprendi tanto, mas aprendi bastante com eles, né? E com isso eu consegui então ter uma visão diferenciada na hora que assumi
de vez em 2017 a Taniguchi Relógios. Em 2017 cheguei aqui, então, mas quando eu cheguei aqui foi justamente para fazer o que meu pai queria que eu fizesse, fechar a Taniguchi Relógios, fechar a Relojoaria Omega. A Relojoaria Omega já estaria com seus dias contados, porque, vamos dizer assim, de cada 10 pessoas que você conversava, 8 falavam assim, ninguém mais usa relógio. Ninguém mais usa relógio, né? Hoje tem celular, para que eu vou usar relógio? Né? Então, era um obstáculo muito grande a ser vencido. Então, a grande maioria das pessoas ainda preferiam usar o celular que usar o relógio. Isso em 2008, 2009, 2010, até 2017, quando eu cheguei aqui, era esse o fator que mais as pessoas ponderavam quanto a mim. Né? Diziam, eu não preciso mais de relógio, né? Hoje eu tenho celular. Né? Então, um produto que já estava em decadência não vende mais relógio, né? E então eu falei assim, puxa vida. E meu pai falou assim, olha, infelizmente eu não tenho capital para fazer o encerramento da loja. Vê se você consegue gerar capital aí, né, vendendo o que tem e fazer com que isso gere, né, dinheiro e dinheiro feche a loja. Beleza, então vamos tentar. Então, nesse momento, aprendi três coisas, três fatores levaram a uma percepção diferenciada. Tá? Três fatores. O primeiro fator foi o efeito Japão. Né? A praticidade do povo japonês em analisar relatórios, em analisar uma perspectiva de mercado. Segundo fator, o tempo que eu trabalhei dentro dessa outra empresa. Essa outra empresa me deixou uma frieza muito grande quanto a números. Tá? Talvez um pouco por conta de eu ter me formado na área de contabilidade. Então isso acabou gerando um fator um pouco mais frio da minha parte de análise de números. E não por emoção, mas por números. Né? E o terceiro fator, a falta de dinheiro. Esses três fatores fizeram com que eu tivesse que então me debruçar e arranjar uma saída dentro dos livros, dentro do que a gente podia fazer. E aí foi quando eu sentei para olhar os livros, falei assim, bom, então se eu quero ganhar dinheiro, eu quero pagar e fechar a loja, então eu preciso ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro eu preciso vender. O que eu preciso vender? Então eu fui analisar o que é que nós tínhamos que era o nosso carro-chefe, o nosso main business, né? O que a gente poderia analisar nesse sentido. Nesse sentido, a gente chegou, eu claramente vislumbrei uma coisa que ninguém tinha visto. Tá? Eu claramente vi uma coisa que ninguém tinha visto através da frieza dos números. Apesar de todo mundo dizer que o óculos é o futuro, todo mundo dizer que os relógios ninguém vende, ninguém compra mais relógios, eu vislumbrei que o nosso main business era relógio. Tá? O relógio representava 60, quase 70% das vendas, enquanto os óculos representavam um pouco mais de 10%, 12%. As bijuterias e joias não chegavam nem a 10, 12%, e os diversos mais 10 e pouco por cento. Então nós tínhamos um mix de produtos muito grande, só que o nosso carro-chefe era o relógio, que representava mais da metade do faturamento da loja. Apesar de ser muito pequeno, mas era a maior parte, era relógio. Então, se era o meu melhor produto de vendas, né? Se era o meu melhor produto de vendas, por que não investir mesmo sendo contraintuitivo? Todo mundo dizendo para mim que ninguém mais compra relógio. Então, para que você vai vender relógio? Né? Todo mundo dizendo isso e eu falei assim, não, então vamos investir em relógio. Comecei a comprar mais relógios para revender relógios. Né? Só que eu não conhecia muito bem o mercado de relógio brasileiro. O mercado de relógio brasileiro é muito complexo. Então, eu cheguei numa posição assim, eu tenho que aprender um pouco mais sobre o mercado de relógios. Então, eu fui debruçar sobre as marcas de relógio, sobre relógio, principalmente as marcas que eu vendo, Oriente e Seiko. Então, eu comecei a debruçar e percebi o seguinte, me deram uma oportunidade única. Como é que fala? É aquela questão quando você passa um cavalo selado e você sobe em cima de uma maneira assim que eu me agarrei ao cavalo de uma maneira que ninguém não soltava, nem que me tentasse derrubar, que foi exatamente a oferta da marca Seiko para me representar. Tá? Em 2018 me ofereceram, olha, vai começar a chegar esse relógio Seiko, você não quer vender? E eu não via muito futuro, né, para as marcas Seiko, mas daí eu falei assim, peraí, deixa eu estudar. Eu fui começar a estudar um pouco da marca Oriente, estudei um pouco da marca Seiko, mas estudei a fundo.
Estudei tão a fundo que eu cheguei a escrever um livro sobre a marca Seiko, né? Hoje eu sou conhecido como um dos maiores entendedores de Seiko do Brasil, né? Então hoje eu sou expert na marca que eu vendo, tá? Então com todo esse know-how que eu consegui crescer ali, eu vi que tinha um futuro muito grande para essa marca Seiko no Brasil, tá? E eu apostei minhas fichas nela. Falei assim, é esse, né? Eu coloquei na roleta, joguei toda minha aposta nessa marca aí e vamos ver o que vai dar. E comecei a trabalhar para isso. Só que para fazer isso eu precisava vender. E como é que eu ia oferecer essa marca aqui, né? Como é que eu ia começar a vender? Então, já tinha na minha cabeça já há muito tempo, né, que o futuro seria justamente a internet, né? Do mesmo jeito que eu consigo ofertar um produto ou comprar um produto de São Paulo, eu consigo vender um produto para São Paulo, né, no mesmo canal de vendas. Tá? Então, é uma possibilidade muito grande de troca de produtos. Né? Então, por que não vender pela internet? Né? Por que não anunciar pela internet? Só que minha visão na época talvez seja a mesma visão que vocês tenham agora. A mesma visão que vocês tenham agora. Eu vou colocar na internet para que meu vizinho venha comprar de mim. Né? Eu jamais imaginaria vender relógio para Roraima, né? Vender relógios para Manaus, para Rio Grande do Norte, para Rio Grande do Sul. Eu jamais imaginei isso. Na minha cabeça era anunciar na internet para que meu vizinho viesse comprar de mim. Olha só como é que minha cabeça estava tão pequena. Isso em 2017, 2018, olha só. Certo? E em 2018, então, eu comecei a pesquisar muitas maneiras de vender. Muitas maneiras de vender. Tá? E eu fixei uma metodologia muito simples para poder vender. Tá? Qual que é essa metodologia? Valor, postagem, tá? E continuidade. Tá? Então vamos lá. Valor, eu tenho que passar a percepção de valor. Tá? Como é que eu faço uma percepção de valor, meu Deus do céu? Eu tenho que entender do que eu estou vendendo. Eu tenho que vender. Eu tenho que entender que esse relógio é um relógio automático, calibre 7S, que é um relógio mecânico e ele fica muito mais caro de ser produzido por conta dele ser totalmente mecânico e não um relógio quartzo a pilha. Eu não preciso trocar a pilha dele, é só colocar no pulso e botar para funcionar. Eu não preciso. Então, eu preciso criar valor. Eu preciso criar valor, gerar valor nesse relógio. Então, o que eu faço? Eu tenho que começar a estudar o meu produto. Então precisava gerar valor para o meu. Olha só como é que era pequeno, né? Naquela época eu começava a falar sobre os folhados, sobre as pratas, sobre o ouro, explicando, gerando esse tipo de valor. Só que naquela época eu nem pensava em ser um expert em relógios. Isso foi acontecendo, 2018, 2019, isso foi acontecendo. Por quê? Porque eu estava englobado dentro da minha continuidade ali, né? Continuidade, postagem continuidade ali, era muito interessante, porque eu começava a postar, porque as pessoas hoje não postam, por quê? Aí eu tirei ficou feio. Ah, não vou postar não, ficou feio, tá? Cara, posta, coloca lá, pode postar. Por que você não vai postar? Tá? É maior que zero. Sempre. É maior que zero. Então, se você postar você já saiu do zero, já é maior. Indiferente de ser feio ou bonito. Daqui 6 meses você postando, com certeza, você olhar a foto de hoje, olhar de 6 meses atrás e falar assim, puxa vida, como era tosco, né? Então isso vai acontecer com certeza, certo? E eu comecei a postar, 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 até que chegou um vídeo para mim. Chegou um vídeo para mim, onde uma pessoa fala para mim o seguinte, né? Eu tava olhando uma palestra, onde o cara fala assim: existem duas maneiras de caçar uma borboleta. Tá? Você é um caçador de borboletas. Você que é vendedor, você é um caçador de borboletas. Existem duas maneiras. A primeira é você entrar no meio da mata fechada e buscar a borboleta lá dentro da mata fechada. Você vai buscar lá no habitat natural dela. Tá? Isso aí é caçar a borboleta lá. Existe uma segunda maneira. Se você sabe que a borboleta que você quer, ela é atraída por margaridas, por que não plantar margaridas aqui? Se você sabe que o seu público-alvo é atraído por violetas, por que não plantar violetas aqui? As borboletas vão vir atrás da violeta, vão vir atrás da margarida, vão vir atrás da flor que você for plantar.
correto? Então, se você criar o seu jardim aqui, você não precisa ir até lá, eles vão vir até você. Olha só que situação bem interessante. Eu falei, caramba, eu preciso criar então um point onde as pessoas consigam ver exatamente isso, né? Que aqui, olha, a pessoa acaba de ter tanta opção, a pessoa acaba ficando perdida de tanta opção que ele vai ter. A borboleta acaba ficando tonta de tantas flores que ele vai encontrar. Então isso aí é interessante. O seu cliente, ele tem essa percepção quando chega no seu jardim, que você tem muita coisa para oferecer? Não? Então, era exatamente isso. E aí chega então o ponto. Onde construir esse jardim? Onde construir o jardim? Vamos lá. Se você estiver viajando na estrada, tá? Você liga o rádio, tá? Talvez você vai conseguir escutar o rádio ali da região e tudo mais, tá? Vocês estão em 5 pessoas dentro do carro, certo? O motorista mais quatro passageiros. Quantas pessoas estão prestando atenção no rádio? Quantas pessoas? Passa um outdoor lindo na estrada. Quantas pessoas olharam esse outdoor? Certo? Se você for perceber bem, hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, tá? Se você tiver em 5 pessoas no carro, talvez nenhum dos 5 esteja prestando atenção no rádio. Todos eles estão onde? No celular. Certo? Se você estiver andando na rua, você vai olhar, pode olhar as pessoas andando na rua ali, tá todo mundo aonde? No celular. Você for num restaurante, está todo mundo aonde? No celular. Então aí entra uma situação bem interessante. Onde eu vou construir o meu jardim? No celular, certo? E qual a plataforma que eles acessam mais? Na época que eu comecei era o Facebook. Então o Facebook era né, o mainstream. Então hoje existem técnicas para você decidir onde seria o melhor jardim a ser construído. Tá? Mas eu tenho uma teoria, tá? Se eu tenho material, por que não construir em todas as plataformas? Né? Se eu posso construir no WhatsApp, posso construir no Instagram, no Facebook, no YouTube, posso construir em todos eles. E por que não? Certo? Construir o jardim em todas as redes seria essencial, certo? Mas não é necessário que você comece com tudo. Eu comecei um por um, comecei com o Facebook, depois nós começamos com o Instagram, depois do Instagram nós fomos para o WhatsApp, do WhatsApp nós fomos para o YouTube. Tá? Cometi vários erros durante todo esse processo. Cometi vários erros. Tá? Gastei muito dinheiro onde não precisava. Gastei muito dinheiro onde não precisava. Na produção de um site, eu produzi 3 sites. Tá? 3 sites. Porque eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Era uma aposta de acerto e erro. E isso fez com que eu chegasse ao ponto que eu cheguei hoje. Tá? Ao ponto de saber, não, se você fizer isso vai dar certo, se você fizer assim vai dar errado. Posso te afirmar com 90% de certeza, se você fizer isso agora vai dar certo, se você fizer assim vai dar errado. Isso é quase, porque os outros 10% é a sua persistência, a sua continuidade que vai fazer com que isso mude. Tá? Então quando a gente fala de caçar borboletas, né? Buscar o cliente para dentro de si, para a tua loja aqui, você tem que criar o seu jardim no ponto certo. E eu criei o meu jardim primeiro no Facebook, depois no Instagram, depois no WhatsApp, depois no YouTube. Tá? Todos esses 4 canais hoje funcionam. Tá? Hoje eu tenho mais de 8 mil, são 2 canais eu tenho 2 canais de Instagram, tá? Um tem mais de 8.600 pessoas, o outro tem mais de 2.000 pessoas, tá? Um terceiro, um canal do Facebook, uma página profissional do Facebook, tem mais de 7.500 pessoas inscritas. Tenho o perfil do Facebook com mais de 4.000 pessoas como amigos. Tenho também o YouTube, onde eu tenho mais de 8.800 pessoas que me seguem no YouTube, fora contar o WhatsApp, né? Nosso WhatsApp hoje consta mais de 1.000 clientes dentro do próprio WhatsApp. Tá? Então hoje nós temos ali uma ferramenta sensacional de vendas, que é exatamente uma caixinha que a gente chama de celular. E você vai poder aprender tudo isso com esses vídeos que eu vou começar a postar aqui para vocês. Se você gostou desse
tema, tá? Então, por favor, segue a gente aqui que a gente vai poder continuar a nossa jornada, tá? Para a criação de novas técnicas de vendas, tá? Vocês vão conhecer então o método Taniguchi de vendas que eu desenvolvi aqui para minha loja. Valeu? Grande abraço, fiquem com Deus.